Olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou Lana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Já agradeço quem já entra aí com o dedinho no like. Para você que está todos os dias aqui comigo, me permite entrar na sua intimidade, no seu lar. Para você que está se tornando um novo inscrito, novo membro do canal, minha gratidão. E para você que sempre deixa um comentário aí, que ajuda muito no engajamento, nem que seja um comentário de figurinhas, e para você que está hypando os vídeos aí, minha gratidão. Espero que estejam todos bem. E lembrando, gente, que os vídeos do canal valem para o momento que você abrir eles aí, tá? Não tem um prazo de validade. Saiba filtrar, pega o que é para você, o que não é, você deixa passar. O que é para o coleguinha que está assistindo vai chegar aqui, né? Porque a leitura, além de atemporal, é coletiva. Então tem que ter bom senso que se não tá batendo com você para outra pessoa, agradece, deixa passar. Tá? Que é uma consulta única e exclusiva na sua energia, manda um e-mail para mim, que lá eu passo o WhatsApp da consulta, tá? Quem quiser contribuir com o canal financeiramente, o e-mail também é uma chave Pix e tem o coraçãozinho aí, o valeu demais, que você contribui quantas vezes quiser, com o valor que quiser, tá bom? Lembrando também que temos oração todos os dias às 18 horas, junto com a Casa do Caminho no WhatsApp, tá? Você pode deixar o seu pedido de oração aí que a gente ora por você. Pode orar junto, 10 minutinhos nesse horário, fluidificar sua aguinha, tá bom? Tem mais algum recadinho? Ah, Frei Rogério tá dizendo aqui que a gente trabalha com mentores aqui, né? Com espiritualidade, não é uma abertura unicamente de oráculos. Então, peça para aquilo que você acredita e tem fé, trazer as respostas para você, a orientação para você, né? E abrir o seu entendimento do que é dito aqui para você entender direitinho e não entender distorcido, tá? Afastar os obsessores do entorno que às vezes distorcem o que é dito aqui para você não receber a mensagem como tem que ser. Tem mais alguma coisa? Ah, o Frei Rogério lembrou dos achadinhos da Laninha Shopee, tá? Eu deixo fixado aí no primeiro comentário dos vídeos, sempre o meu e-mail para pedir consulta, que é uma chave Pix, mas também deixo aí o link dos achadinhos, tá? Tem coisas baratas e legais que eu tenho, que eu uso ou que eu tenho na minha casa, e eu deixo lá para vocês, né? Para vocês terem acesso a coisas boas e baratas também, tá bom? Podemos, Frei Rogério? Pode ser que as energias saiam espelhadas, às vezes as suas, às vezes das pessoas trazidas à mesa. Vamos começar com uma energia, então? O que a gente vai procurar ver aqui é os pensamentos, os sentimentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, e o que sair a mais aqui eu falo para vocês. Vamos ver como é que tá vibrando a pessoa. Se não quer mentalizar a pessoa, mentaliza você. Pode sinalizar, Fergério. Pra quem perguntou, gente, perguntaram se essa foto aqui é o Frei Rogério. Não, gente, esse aqui, ó, é o Frei Rogério, tá? Esse é o meu mentor, Frei Rogério. Eu não boto a foto aqui porque ele diz que quem tem que estar na mesa aqui é o Mestre Jesus, né? Esse é o Mestre Jesus na visão da menina Kiane, muito parecida com a visão que eu tive também do Mestre, por isso que eu mantenho aqui. Pra mim tem algo extremamente pessoal, tá? Então, pra quem perguntou aí, beijo no seu coração que ficou curiosa pra saber. Essa mesmo. A morte. Aqui, gente, a pessoa que você trouxe tá numa energia de tristeza. Mas é uma energia de tristeza que tá causando algum tipo de transformação. É a dor ensinando a gemer. É a pessoa entendendo que precisa desapegar de coisas, que do jeito que tá não dá para ficar. Não adianta ficar com medo, com receio das mudanças. Seja essas mudanças na vida ou na personalidade, não adianta. As mudanças são inevitáveis, porque o progresso e a evolução vêm das mudanças. Ninguém é água parada aí para gostar de ser um mosquito da dengue da vida, né? A vida é movimento, é transformação. Mas tem uma pessoa aqui que talvez está sofrendo justamente porque está tendo que desapegar de você e não queria. Pode ser que o processo doloroso aqui é porque vocês terminaram uma relação, pararam de se falar, ou pararam de se falar somente, ou se bloquearam, você bloqueou ele bloqueou você, houve alguma ruptura que tá deixando essa pessoa muito triste, talvez ela tá tendo que desapegar na marra, né? Gosta de você, mas precisa desapegar, porque talvez você deixou claro que não quer mais, pode estar invertido. Ou é você que precisa dessa transformação
e desapegar, perceber que não dá mais. Seja porque o outro não quer, ou seja porque você chegou no seu limite. É uma transformação. Aqui, essa carta é regida por Plutão, então tem forte aqui o signo de Escorpião. Não só alguém de um magnetismo pessoal e sexual muito forte, que talvez o desapego é isso, é saber canalizar essa energia, esse potencial para coisas positivas e não negativas, usar o magnetismo sexual, a energia sexual, para canalizar em coisas e objetivos e não desperdiçar isso de forma errada. Mas aqui também, Plutão fala muito de uma força superior que rege todas as coisas, seja lá o nome que você dê, né? Deus, universo, o karma. É como se essa pessoa visse que ela está colhendo o que ela plantou e que ela precisa, né, botar abaixo tudo aí na personalidade, na vida dela, as coisas que ela vem repetindo desde o passado para semear um campo novo. Por isso que essa carta diz, do jeito que tá não dá para ficar. Para você ter um novo, você precisa desapegar, abandonar ou cortar coisas, pessoas ou situações antigas. Eu não posso ficar sempre nesse ciclo de repetição de erros, repetindo sempre as mesmas coisas, as mesmas condutas, as mesmas ideias que eu já vi que não dá certo, que quando eu colho coisas negativas. Essa carta fala de finalização. Essa pessoa quer botar um ponto final em algo na vida dele ou dela. Seja com você, seja na conduta e na personalidade dele, nas atitudes dele, seja numa relação com outras pessoas, tá? Desde querer sair de um emprego, começar uma carreira nova, um emprego novo, até se afastar de amizades que não servem mais, parentes que não são bacanas. E para isso, essa pessoa está sofrendo e ela tem que confrontar os medos para passar por essa metamorfose. O Frei Rogério está dizendo aqui, me lembrou que Jung dizia, tá? É como se essa pessoa tivesse, ela ou você, passando naquele processo da escuridão da alma, né? É como se estivesse olhando para dentro, para suas sombras, para aquilo que precisa ser confrontado, ceifado, transmutado. Tem uma pessoa aqui que está sublimando uma dor, para alguns casos. Está conseguindo transformar essa dor, esse sofrimento em algo bom, né? Foi sofrido, mas eu me liberto de muita coisa através desse aprendizado sofrido. Tem pessoas aqui também que você trouxe para a mesa, pode ser a pessoa, você que pode estar passando por um luto recente, tá? É a morte, o ceifador. Pode ser o luto de uma perda de um trabalho, de uma posição, de uma sociedade, de uma amizade, de um relacionamento, até com separação, divórcio, mas pode ser o luto de alguém que realmente foi a oló, faleceu. Pode ser um amigo, um parente, um luto. Aqui, essa carta fala muito de se afastar do que nos faz sofrer. Então, talvez você se afastou da pessoa, bloqueou, parou de falar, ou separou, terminou, porque estava sofrido. E é como se essa pessoa visse agora, se ele foi muito apegado em coisas do passado, ou ele não quis mudar coisas nele, na personalidade dele, na vida dele, é como se a pessoa estivesse querendo se afastar disso tudo para começar do zero algo, seja com você ou numa vida nova. Talvez ele aprendeu que a repetição de padrão é prejudicial e mesmo que não tenha mais uma chance com você, daqui para frente eu vou fazer diferente na próxima relação. Ou se dá para ressuscitar a relação com você, eu quero começar do zero e fazer diferente, ser diferente. Porque não adianta você ter uma resistência inútil às mudanças, elas são inevitáveis, é o que a carta da morte fala. Né? A morte é algo inevitável, tem uma energia muito forte aqui, não só da falange das almas, o povo da Calunga, os caveiras, mas tem uma energia muito forte aqui, porque é Plutão de Omulu, de Obaluaê, de la Santíssima Muerte, de Hecate. Essa pessoa sabe que ela precisa sair da acomodação ou da zona de conforto que ela passou a vida inteira. Pode ser a zona de conforto das atitudes dela, as crenças dela, de uma outra relação, né? Ou essa acomodação de, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, síndrome de Gabriela, não preciso mudar nada em mim, é os outros que têm que se adaptar a mim e mudar. Porque uma pessoa aqui
Essa carta fala de alguém com uma tendência de destruir em vez de consolidar. Essa pessoa, ela mesma junta com uma mão e espalha com a outra. Ela constrói, ela mesma destrói. Tudo, amizades, patrimônios, relacionamentos familiares. É ela sempre que estraga. E talvez a transformação venha disso. Ela está sofrendo por isso, por constatar isso e está querendo mudar. Só que tem que ter coragem, tá? Para fazer essas mudanças. Essa metamorfose é dolorido? Você tem que olhar para dentro, olhar para suas sombras, confrontar suas sombras, sublimar dores, né? Com resiliência, com superação. Muitas vezes precisa liberar perdão, desapegar de coisas que não servem mais, se perdoar de coisas. É um processo de morte e renascimento. Aqui também tem... Essa pessoa está passando por alguma crise. Pode ser emocional, pode ser financeira, pode ser de saúde. Aqui é como se tivesse que dissolver muitos obstáculos, né? Emocionais, físicos. Talvez a pessoa precise provar para você essas mudanças com atitudes reais, que sabe que não adianta, né? Só com palavras. E talvez para chegar até você tem todos esses obstáculos do emocional dela, né, das transformações dela, das coisas financeiras que tem que romper para poder ter algo para oferecer a você, tudo isso. Aqui responde o arcanjo Gabriel, que é o arcanjo da anunciação, mensageiro de Deus, mas também da reconciliação. Essa pessoa, para alguns, quer reconciliar. Ou ela está tentando uma reconciliação com Deus, porque ela está com medo do karma, da causa e efeito, tá? Porque essa carta fala de medo. Ou ela tá com medo de perder você de vez se ela não mudar. Aqui fala muito de mudança, um final de ciclo. Ela entendeu alguma coisa aqui que ela não estava querendo entender, ou não queria enxergar. É uma libertação dolorosa. Coisas precisam morrer ou serem destruídas para algo novo. Tem mais alguma coisa aqui, Ferrugem, que o senhor quer acrescentar? O Frei Rogério está dizendo aqui que um dos medos maiores dessa pessoa é da colheita mesmo, tá? Porque ele já está começando a colher. Foi como se essa pessoa entendesse, finalmente, que as consequências, as responsabilidades das escolhas que ela faz são inevitáveis e que ele está colhendo isso. E tá ruim, tá doloroso, é como se a espiritualidade dissesse para ele, tome. Você plantou, você colhe. Até quando você vai ficar repetindo as mesmas coisas? Né? Você quer coisas diferentes, ter um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa? Não. E cada vez a perda está sendo maior, a ruptura está sendo maior, a dor está sendo maior. Você precisa acordar para a vida. Do jeito que tá, não dá para ficar. É isso aqui. Essa pessoa aqui, Frei Rogério tá dizendo também, tá com dificuldade financeira, tá? Pode ser aqui para alguns casos que tá desempregado, procurando um emprego, ou o emprego que tem não tá sendo suficiente aí para arcar com as responsabilidades que tem. Tá? É como se aqui o cobertor tá curto para essa pessoa. Paga uma conta, fica devendo outra, deixa acumular 2, 3. Tem uns casos assim, ó. Tem uma pessoa aqui mesmo, ó, o 5 de espadas, querendo dar o braço a torcer. E não é dar o braço a torcer só com relação a você, não. Essa pessoa tá querendo dar o braço a torcer para a espiritualidade, para as questões da vida, das responsabilidades. Porque aqui é como se essa pessoa... O 5 de espadas, gente, é a vitória sem honra. É como se a pessoa constatasse, o que adianta eu ser assim, eu manter essa conduta, essa personalidade, essas ideias, essas crenças? O que adianta eu continuar fazendo o que eu faço, do jeito que eu tô, com quem eu tô? Né? Que eu saí por cima da situação, ou pelo menos eu tenho essa percepção de que eu saí por cima, mas eu não ganhei nada com isso. Pelo contrário, eu tô só perdendo ou tendo perdas. Seja emocionais, materiais, de amizades, de familiares, o que for, tô tendo perdas. Essa carta fala de engolir o orgulho, esse é o maior obstáculo para essa pessoa. Ela precisa engolir todo esse orgulho, esse ego, ter umas noções de humildade
E aqui fala de vitória vazia por meios injustos, de desavença. Então, se vocês brigaram, tiveram uma ruptura, mesmo que essa pessoa tenha adquirido alguma coisa com você ou através de você, ela sente uma vitória vazia. Por exemplo, vocês eram casados, tinham construído algo, tá? Aí ela ficou com algo aí do patrimônio, você ficou com uma parte, ela ficou com uma parte. Mas ele olha e vê, eu fiquei com isso, mas é uma vitória vazia. Ou foi por meios injustos, eu tirei de você, ou eu lesei você de alguma forma, né? Ou eu construí na base do seu sofrimento, ou eu construí na base de enganar você, eu construí na base da briga, e aí acabei destruindo. Ou então, agora eu me sinto, eu me faço de injustiçado, mas eu que fui injusto com você, e mesmo que eu tenha saído por cima, eu não ganhei nada com isso. A razão enfraquecida pelos sentimentos, então, é como se a pessoa quisesse dar as costas para o sentimento que tem, né? Ou pirou o cabeção aí, por algum motivo fez uma caca muito grande que a razão ficou enfraquecida pela emoção, pela impulsividade no momento e se arrepende. Aí falou o que não devia, tomou uma atitude que não devia, fez o que não devia. Movido talvez por um sentimento, por um impulso até egoísta, frio, racional. Porque aqui fala de dificuldade de expressar as ideias. Não sabe falar, não sabe conversar, só sabe brigar, só sabe criar desavenças. Por quê? Para disputa de ego, porque é orgulhoso, porque é teimoso. É porque é uma pessoa egoísta, que fala de vingança, é uma pessoa que gosta de dar troquinho, de se vingar. Pisou no meu calo, eu vou e piso também. Mas já tá querendo dar o braço a torcer, porque aqui fala de aceitação, de dar o braço a torcer, de reconhecer as falhas. É um processo doloroso para essa pessoa? É, porque o ego é gigante. Aqui fala também de dificuldade de ouvir os conselhos de alguém arrependido querendo voltar atrás. Então, talvez você falou muito com a pessoa, né? Discutiu, olha, não faz assim, vai dar ruim na nossa relação. Mude isso, mude aquilo. Não, sou eu que mando, cala a boca, é do meu jeito. Esse tipo de coisa, teimoso, turrão, orgulhoso, esse tipo de coisa. Ou talvez as pessoas ficaram aconselhando, muda esse seu jeito, né? Promove uma cura, uma mudança em você, vai atrás da pessoa, luta, faz alguma coisa. Ele não ouviu os conselhos. Pode ser que a espiritualidade também aconselhou? Pode. A pessoa não ouviu ninguém. E agora se arrepende, tá querendo voltar atrás. E aí fica num conflito interno danado. E com muito medo. Tá? Medo da derrota, de você não querer mais, de ser tarde demais. Ou fica macerando, lembrando, se sentindo fracassado nessa coisa e aí tenta botar a culpa em você. Porque é teimoso, porque não gosta de admitir erros. Aqui também tem uma pessoa tão orgulhosa que mesmo ele sabendo que os outros aconselharam coisas boas e pro certo, ele é teimoso, eu não vou fazer porque todo mundo tá falando que eu tenho que fazer assim, então eu não faço. Ninguém me controla, ninguém me manda, então se você mandar eu ir pra direita, mesmo que eu saiba que pra direita é o certo, o correto, o bom pra mim, mas eu vou fazer o oposto, só porque eu não gosto de ser mandado e controlado. Né? Eu dou troco sim, eu me vingo sim, nem que seja você pagando o pato, aqui de coisas do passado, ó. Em 1835 me magoaram de tal forma, e agora eu faço com você. Eu fui traído em 1825, então agora eu despejo em você essa minha frustração, essa raiva, esse sentimento de vingança, como se você fosse o bode expiatório. Tem uma pessoa muito assim, tá? Ela pega todo um passado de dor, que ela se coloca como injustiçado, e que muitas vezes não é verdade, e ela se vinga na pessoa que estiver próxima. Entendeu? De coisas que às vezes nem são culpa sua, mas é o jeito que a pessoa achou que tem que punir alguém pelo que ela passou, porque ela acha que ela foi vítima, mesmo que seja mentira, que seja só fantasia da cabeça dela. Porque ela precisa ter alguém para ela destilar toda essa confusão, essa raiva, esse sentimento de vingança, essas desavenças. É uma pessoa que gosta muito de treta, de briga.
Aquela pessoa rixosa, como diz na Bíblia, tá sempre procurando uma rixa, um motivo, um porquê para ele jogar em cima de você toda a lama e toda a podridão, todo o lixo emocional que ele carrega. É o jeito que essa pessoa encontra de despejar todas as neuroses dela, as loucuras dela, é assim. E talvez está constatando justamente isso, que precisa mudar, né? Porque senão vai ficar repetindo esse padrão até quando? Se você tem os seus BO emocional, vá tratar. Os outros não são lata de lixo espiritual e emocional de ninguém, e muito menos aqui bode expiatório. Aí, ó, tem gente mesmo aqui que pode ter distância geográfica longa, não é para todo mundo, mas alguns têm, cidade, estado ou país. Você talvez disse não, você impôs o limite. Você talvez aqui jogou a toalha, pegou ranço. Se ele deu as costas primeiro, ele parou de falar primeiro, ou ele bloqueou você primeiro, não é que você tá dando troco, é que agora você tá numa rainha de espadas. Você tá protegendo o seu coração, o seu sentimento, sendo racional. Né? Você tá sendo sincera, verdadeira e justa com você, e você foi sincera com essa pessoa o tempo todo, verdadeiro o tempo todo. Você deu amor incondicional, e você deve ter conversado em algum momento até que você botou limite. Isso eu não aceito mais, ou assim eu não quero, assim eu não aceito. Né? Então ele fez por onde você pegar o barquinho e vazar, ou você bloquear, ou parar de falar, ou você romper. Né? Mesmo que tenha sido ele que fez primeiro algo no impulso, mas chegou num momento aí que talvez era você que tentava consertar tudo, apaziguar tudo, aí você chutou o balde também, chega. Né? Eu é que não vou ficar mais correndo atrás, eu é que não vou ficar consertando o tempo todo a relação, eu é que não vou ficar o tempo todo me abaixando, me humilhando para essa pessoa, aceitando tudo. Se ele quiser, ele que lute, ele que faça algo que ele mostre que realmente está disposto a mudar, que ele realmente tem sentimento, porque eu dei o melhor de mim. Eu protegi, eu cuidei, eu amei, né? São 10 copas. A pessoa era feliz comigo e eu tenho plena convicção e certeza que eu fiz tudo certo. Não adianta a pessoa tentar se vitimizar, jogar a culpa em mim, inverter as coisas, porque eu sei a verdade. E muita gente também sabe a verdade, inclusive a espiritualidade. Que não vai deixar aqui, né, que a pessoa distorça tudo isso e saia como boa da história e você como uma pessoa malvada. É causa e efeito, 6 de ouros. Você deu tudo, investiu tudo, presenteou, ajudou financeiramente, ou ajudou a construir patrimônio, ou dividia contas meio a meio, você fez tudo. Você deu amor, proteção, cuidado, fidelidade, lealdade. Você foi e fez tudo muito correto. E a pessoa que só dava migalhas, não deu nada, ou não valorizou, ou foi injusto, fez algo injusto para você. É como se eu sentisse uma energia que era sempre você aqui que tinha que estar se abaixando, se humilhando para consertar as coisas. Era sempre você que tinha que ser a pessoa madura, compreensiva, calma, tranquila, e a pessoa metendo louco. Até que você cansou. E agora a pessoa quer retornar. Tá? Ela quer uma segunda oportunidade, uma segunda chance, mas ela tem orgulho demais e ela não quer ter que pedir. Ela quer que você faça. Só que ela está começando a ter uma transformação que ela percebeu que talvez isso jamais vai acontecer. Não porque você está arrogante, orgulhosa como ele, não, mas porque agora você está mais racional. Ele não consegue mais manipular você, nem enrolar você naquilo que você está muito dona de si, muito independente, que você enxergou. Ele morre de saudade, escuta a música, lembra de você, fica tentando lembrar do cheiro, cheiro do cabelo, da pele, os momentos alegres, o som da sua risada, o som da sua voz, o seu sorriso, sua pele, seu cabelo, tá? Os presentes que você dava, mas a bênção que você foi, porque você foi o presente maior que a espiritualidade deu para essa pessoa. Você era o amor verdadeiro e tinha amor verdadeiro. Tá? E agora a pessoa que se arrepende gostaria de conquistar sua confiança novamente, nem que fosse aos poucos, mas para isso ele sabe que precisa dessa mudança e dessa transformação. Então não se admire de ter alguns aqui que vai passar uns meses ou até uns anos e volta querendo mostrar para você essa mudança.
tá? É como se ele fosse aqui, gente, uma pessoa que por mais que ele tenha essas dificuldades todas, ele quer muito voltar para os seus caminhos. Então ele está passando por todo esse processo de transformação como se estivesse se preparando para deixar para trás hábitos, coisas que não servem mais, situações ou relações ou condutas que não servem mais, para daí realmente mostrar para você que agora ele merece você. Que agora ele está disposto a realmente dar para você o que você merece. Só que ele sabe que ele não pode chegar de qualquer jeito, que ele não pode chegar repetindo os mesmos erros e com a mesma conduta. Então, por mais que para alguns faça meses ou até anos aqui, eu vejo uma pessoa querendo retornar para os seus caminhos devagar, lentamente, aos poucos, né? Até para talvez não mostrar para você que está desesperado, mas para tentar conquistar o seu amor e a sua confiança de novo. Tá? Mesmo que para isso ele tenha que abrir mão de algumas coisas, situações, fazer cortes. Olha aí, ó, é uma pessoa aqui que realmente quer insistir, tá? Porque tá realmente com muita saudade, não consegue esquecer você. Principalmente no período noturno, é que pensa mais, ou no crepúsculo. Quando tá amanhecendo o dia ou tá anoitecendo. Tá? Ou quando olha aqui um lugar belo da natureza, um lugar com água, rio, mar, ou olha a lua, as estrelas. E aqui tem uma informação, para alguns vocês eram mesmo muito complementares. Porque aqui sai casamento divino e sai o sol e a lua. Vocês eram pessoas que se complementavam, o que faltava num, tinha no outro. E aí um se inspirava no outro e ajudava o outro a desenvolver isso. Era muito compatível. Tá? Principalmente também aqui na parte sexual, tinha uma química muito intensa, não era só o amor verdadeiro, a paixão, tinha uma química sexual muito grande que talvez essa pessoa não teve com mais ninguém, tá? Lana, não tive nada com essa pessoa, tá? Por mais que seja do meu passado, a gente não chegou a ter nada, então ele sonha em ter, tá? A pessoa vive fantasiando aí como seria. Porque aqui tem uma pessoa muito que fica muito na nostalgia, na saudade do que viveu, do que poderia ter vivido. Muita saudade do fogo no parquinho. Se você deixou algum objeto com ele, ele olha aquele objeto, algum presente que você deu, que ele lembra de você, ou a decoração da casa, de alguma coisa, um enfeite que você botou na casa. Se não moravam juntos, pode ser algum presente que você deu para ele tem, ou pode ser um presente que ele deu para você e você devolveu, né? Ou deixou com ele e não quis levar. Aí adapta qualquer tipo de presente, pode ser algo de muito valor ou pouco valor. E alguns casos aqui, para alguns, não é para todo mundo, essa pessoa não procurou ainda você, ou não procura você, porque tá magiada. Alguém magiou, ou porque queria a separação de vocês, não queria vocês junto, ou fez só para ele, ou fez para se vingar dele. Pode ser uma ex-parceira ou parceiro, pode ser um desafeto de trabalho, alguém que não queria, pode ser um parente que não queria vocês junto, alguém magiou. E para alguns, tá prestes a essa magia caducar, findar. E aí é por isso que os mentores estão empurrando essa pessoa para procurar você, porque tá findando esse ciclo da magia. Seja porque você foi desmanchar, ou porque já faz um tempo e ela já está por si só vencendo aqui o trabalho que foi feito, que tinha um período de validade. Isso está fazendo com que a pessoa caia em si e enxergue as coisas agora com clareza e com verdade, que quando estava magiado não conseguia enxergar com clareza nem ter a consciência das coisas. Para alguns, é justamente porque ele está sofrendo, os que não estão magiados, que a consciência está aparecendo as coisas como realmente são. Inclusive, tem alguns aqui, que o Frei Rogério está falando, que você chegou a comentar para a pessoa, principalmente se você foi procurar um médium, um líder religioso, ou você é médium. Tá? Você tentou falar para a pessoa, ou teve familiares aqui, ou a própria espiritualidade tentou avisar através de alguém, através de um líder religioso. Alguém avisou essa pessoa que ela estava magiada.
Pode ter sido você, pode ter sido um familiar, um amigo, pode ser um amigo espiritual, pode ser um líder religioso, alguém tentou avisar. Seja que houve uma profecia de um irmãozinho na igreja, né? Seja que olhou um jogo de carta ou foi jogar com o médium algum oráculo e falaram. Ou você mesmo falou, olha, né? Eu sonhei, ou eu tive a intuição, ou meu guia me avisou, eu tive um sonho, sei lá, para alguns, ou você trabalha com isso, eu abri as cartas, eu vi, estão fazendo magia para você, ou estão fazendo magia pra gente. Ele foi avisado? Foi. Inclusive, para alguns, essa pessoa foi até avisado ou avisada que isso levaria a um término, que isso levaria a um afastamento de vocês, seja emocional, físico. Ou avisou que foi feito para separar vocês, ou que ia refletir nessa parte. E a pessoa não quis ouvir, ou não acreditou, seja porque não é a fé dele ou dela, ou porque ele se achava bom e orgulhoso demais, né? Não, isso aí não pega, não funciona, é mentira. Ou achou que você estava inventando, ou que a pessoa que falou não sabia o que estava falando. E tomou na tarraqueta. Quem não escuta, cuidado, escuta, coitado. E para muitos aqui, essa pessoa deu muito ouvidos para outras pessoas, tá? Que causavam confusão emocional nele, ou discórdia nele, ou que queriam jogar um contra o outro para separar. Então, por exemplo, pode ter sido um familiar que não queria vocês junto, uma sogra, uma mãe, uma filha, uma irmã, sabe? Na orelha da pessoa. Pode ter sido uma amante, para ele largar você e ficar só com ela. Pode ter sido uma ex. Qualquer pessoa. É como se tivesse gente aqui que influenciou ele nas decisões dele. E ele se arrepende de ter ouvido essas pessoas ou de ter se influenciado por isso, se arrepende. Tá? Por ter brigado com você por isso, ou ter brigado com você porque ouviu as pessoas julgando você, né? Ah, não vai que é chave de cadeia, lá você não vai progredir, essa pessoa não tem nada para oferecer para você. Ele ouviu todo mundo, ele foi influenciável. Tá? Ou então a influência que foi exercida, se não foi das amizades, parentes, gente que não queria junto, pode ter sido que a influência foi a ganância dele ou dela, né? A sede de status, de poder, de dinheiro, de ganância. Olha que o dinheiro sai do lado. Não, fique com a fulana lá que tem mais dinheiro para oferecer uma vida melhor para você. Fulana aí, consulente, vai afundar a sua vida. Ela não tem nada para oferecer para você, uma pobretona, um pobretão, né? Aproveite sua beleza, sua juventude para ficar com alguém que vai abrir portas para você ou dar uma vida boa para você. Para alguns ele pensou isso por si mesmo e para outros ele ouviu das pessoas e acolheu. Né? Ó, não, volte para sua esposa, que você já tem um casamento, ou fique com a sua esposa, não fique com essa pessoa, né? Reate o casamento com a sua esposa, sua família com a sua esposa, com seu esposo. Teve gente que deu conselhos assim, né? Por que que você não volta para fulano, para fulana? Mas teve aqueles que aconselharam para o bem também. Por que que você não deixa de ser desse jeito? Você não se liberta disso? Por que que você não muda? Por que que você não luta, não corre atrás aí da pessoa? Né? Se vocês eram casados, por que que você não luta para ter de volta a sua esposa, seu esposo? Por que que você não conserta o que tem que consertar? Mas ele não ouviu. Para a maioria aqui, a pessoa ouviu os que aconselharam coisas ruins. Podre, que influenciaram para o podre, ele foi atrás. Mas para alguns, os que influenciaram e deram conselho para o bem, não acolheu. Tá? Inclusive aqui, eu não posso deixar de dizer, tem alguns que, inclusive, quem aconselhou essa pessoa para o bem ou para o mal, em alguns casos, foi alguém que já faleceu, que não está mais aqui. Tanto para quem aconselhou para o bem, como para quem aconselhou para o mal. Aí, ó, confirma. Tá? Pode ser alguém que já faleceu, alguém aí que ele está enlutado ou em algum momento ficou em luto. Tá? Pode ser amigo, parente, quem for, vizinho, colega de trabalho, alguém que aconselhou, seja para o bem ou para o mal, já faleceu. Não é para todo mundo essa informação, mas para alguns tem. Tá? E aí tem uma coisa engraçada aqui para alguns casos, tá? Para alguns casos, essa pessoa fez alguma promessa para alguém que já faleceu que ela não quer desonrar. Mesmo que tenha sido uma promessa ridícula ou uma promessa que a pessoa lá era egoísta. Então, por exemplo, ó, tava na beira da morte lá para ir ao ló e pediu para a pessoa.
né? Por favor, não fique com fulana, com ciclana, ou não volte para fulana, para ciclana. Sabe, uns conselhos pirados, assim a pessoa ouviu. Ou é, né, eu vou honrar, já que você não gostava da pessoa, eu não fico com ela. E tem alguns que estão se remoendo pelo contrário. A pessoa, antes de falecer, pode ter aconselhado ou pedido para a pessoa, né? Olha, eu estou indo ao ló, estou falecendo, né? A pessoa meio que se despediu e disse, né? Faça a coisa certa, volte para sua esposa, para o seu esposo, para o seu lar, conserte as coisas, mude, conserte tal coisa em você, na sua vida. E aí a pessoa faleceu. E aí ele não está conseguindo, talvez, aqui cumprir esse conselho que a pessoa deu, por algum motivo, seja porque é arrogante, seja porque estragou tudo e sabe que não tem como. Teve algum conselho aqui. Que foi, Frogé? Inclusive, Frogé está dizendo aqui que alguns podem ter procurado, tá? Alguma liderança espiritual, médium, um sacerdote, um pastor, um padre, ou foi num culto, alguma coisa, que alguém falou, olha, você está magiado, ou largaram magia na sua vida, seja para destruição, para separação do seu casamento. Alguém falou alguma coisa, e a pessoa parece que, para aqueles que realmente estavam magiados, é como se isso tivesse quebrado um pouco da magia, a consciência começou a expandir. O olho começou a abrir, o olho espiritual começou a enxergar, que é verdade. E para aqueles que não estão magiados, pode ser que ouviu algum tipo de conselho aqui que mexeu com a pessoa. Tá? Pode ter sido de um colega de trabalho, um patrão, um irmão, um amigo, amigo da família, um vizinho, alguém que é muito importante ou que realmente quer o bem dessa pessoa. Pode ser mãe, pai, irmão, filho, filha, sogro, sogra, só adaptar. E é isso que está fazendo a pessoa pensar em voltar atrás nas decisões, nas atitudes, mudar, rever os conceitos. Aqui também tem alguns que já faz tempo que estão afastados e que fez alguma cagada no passado desse tipo. E é como se a pessoa estivesse perguntando ou para alguém ou para a espiritualidade, né, se ele deve voltar a procurar você. Então, por exemplo, ele foi numa cartomante lá para saber se ainda tinha chance de voltar para você, ou olhou uma coisa aqui na internet de cartomancia, né? Ou ele foi se aconselhar com o pastor, reato, não reato, faz muito tempo, vou atrás ou não vou. E para quem não teve nada, se alguém da sua infância, adolescência, do passado, que foi um amor platônico, não pôde ser vivido porque cada um tomou um rumo diferente na vida, é como se a pessoa estivesse buscando o conselho de alguém ou de alguma coisa espiritual para saber se mesmo depois de muito tempo ainda teria chance de voltar para você. Se ainda tinha caminho. Tem alguns, tem. Porque essa pessoa sabe plenamente que você foi uma bênção dada até pela espiritualidade na vida dele ou dela. Justamente para que ele tivesse prosperidade e abundância em tudo que nunca teve na vida, no amor, na lealdade, na fidelidade, ter um relacionamento calmo, tranquilo, feliz, crescer nas coisas materiais, né? Trabalhando lado a lado para construir as coisas, ter um parceiro, uma parceira na hora boa, na hora ruim. Essa pessoa sabe disso, tá? E talvez aí a própria espiritualidade, se não foi alguém que a espiritualidade usou a boca, pode ser aqui que ele tenha sonhado alguma coisa, uma intuição em sonho. Pode ser que ele esteja tendo pesadelos, principalmente para os casos que estão magiados. Ele começou a perceber coisas diferentes aqui na parte espiritual. Ó, e tem a ver com uma parceria mesmo, tá? Tem muitos aqui, gente, que pode ter perdido mãe, quem fez papel de mãe. É só adaptar o gênero, mãe, pai, irmão, irmã, filho, filha. Isso mexeu muito ou tá mexendo muito, tá? Ou é a própria pessoa que tá do lado de lá, no plano espiritual, tentando mandar essas energias de conselho, tá? Se preocupando aí com essa pessoa que você trouxe pra mesa. Pode ser um mentor, um guia, mas pode ser um ancestral que ele perdeu há pouco ou há muito tempo tentando para que ele faça as mudanças, as transformações de novo, deixar hábitos, condutas, mudar.
a personalidade, a conduta, as ideias, os conceitos, fazer uma transformação para uma renovação. Ele está sendo até inspirado, ou pela ancestralidade dele que está do lado de lá, alguém que se foi, tá? Pode ser um viúvo, uma viúva, até pode ser que a pessoa que desencarnou lá tá dizendo, né, faça algo, vai ser feliz, se cure, mude, tá tentando ajudar. Tá muito forte aqui, principalmente mãe, a figura materna, quem fez essa figura. Lana, a mãe dessa pessoa tá viva, né? O quem fez papel de mãe lá, que criou uma avó, uma madrinha, uma irmã mais velha, tá viva. Então essa pessoa tenta aconselhar direto, ó. Ou já tentou, aqui é o tempo presente. Então essa pessoa deve ter tentado e tá tentando muito aconselhar para a pessoa fazer as coisas certas para ficar na boa com você. Né? Mude, se transforme, se melhore, se renove, conserte as coisas, vá atrás, faça alguma coisa. A pessoa tá aconselhando, tá? Para aqueles casos que a pessoa ainda tem a figura materna ou quem fez esse papel. Mas aqui tem que adaptar, pode ser irmão, irmã, prima, afilhada, qualquer pessoa da família, porque é coletivo. É só você adaptar quem é o parente, quem é a pessoa aí consanguínea ou que pelo menos, se não é consanguíneo, fez esse papel. Às vezes é uma mãe adotiva, como eu disse, uma madrinha que criou, uma avó que criou uma mãe emprestada de coração. É só vocês adaptar o gênero e o parentesco. Para muitos pode ser aqui até uma patroa, um patrão, um colega de trabalho, ó, que gosta muito da pessoa, que gostava talvez de você também. Tá? Então pode ser patrão, patroa, colega de trabalho aqui, ó. Do ambiente de trabalho. Para a grande maioria é uma pessoa muito do bem, muito responsável, que gosta muito aí do ser de luz ou ser de cruz, ou gostava muito de você, ou que torce pela felicidade. Não é alguém que tá dando conselho aí, é por nada não, é uma pessoa que realmente quer ver o bem da pessoa. Né? Gostaria aí que a pessoa realmente mudasse e fosse feliz, única e exclusivamente porque gosta da pessoa, não é falsidade não. E se conhecia você, né? Então se é sogra, mãe, cunhada, às vezes uma cunhada que gostava muito de você, ou a enteada que gostava muito, só adaptar o parentesco e o gênero. Mas parece que a pessoa tá começando a repensar muita coisa e tá funcionando. Você tá orando, você desmanchou uma magia para aqueles que estavam magiados, é como se o véu de Maia estivesse caindo dos olhos da pessoa. Não é para todo mundo que tem essa coisa positiva, mas tem. Essa pessoa investiga muito você aqui, ó. Tá? E se você fechou todos os meios dele investigar na rede social, você não fala mais nada para ninguém que possa ficar de leve trás, ela tá muito curiosa, tentando saber, não só do seu estado de humor, o que você tá vivendo, o que você tá escondendo, que ela não sabe mais, porque você, para alguns aqui, realmente se fechou completamente. Tá? Essa pessoa aqui já deve ter perguntado se vocês têm alguém em comum, seja amigo na rede social ou na vida real, ele já deve ter perguntado se você pergunta dele ou dela para essa pessoa. Né? Ela pergunta de mim, ela quis saber de mim, porque ele não tá sabendo de você. Né? Até mesmo porque ele fica fazendo essas conjecturas, porque na cabeça dele tem uns que pensam assim, não, imagina, ela não vai me querer mais. Né? Eu sei que ali eu não tenho mais chance, eu fiz tanta bosta, tanta cagada, que a pessoa se fechou, ela me bloqueou, ela não fala mais comigo. E aí talvez a pessoa fique aconselhando, então faz você. A pessoa já lutou, já fez tudo por você, vá você atrás. Ah, mas ela não quer, então lute, faça, tente, arrisque, não tem nada a perder. Mas a pessoa é muito orgulhosa. Né? Ele quer que você facilite ou que você vivesse correndo atrás. É porque é uma pessoa bem orgulhosa. Metida, se acha muito, tá? Se acha a última maravilha do mundo aí. Essa pessoa pode ter brigado ou tá brigando aí com algumas pessoas, tá? Seja no ambiente de trabalho, pode ser que ele foi até cortado de um trabalho por uma briga, uma discussão com colegas, homens ou mulheres, tanto faz os colegas, patrão, tá? Ou alguém aí descobriu alguma coisa,
contou alguma coisa, alguma fofoca no ambiente de trabalho que está trazendo conflito, briga. Aqui também tem alguns cortes no orgulho, no ego dessa pessoa. Então ele tá passando por uns momentos aí que é justamente para baixar essa crista dessa pessoa, tá? Tá tomando umas relhadas e umas chicotadas para ver se vira gente. Tá? E o que tá passando de sofrimento, de punição, tendo que se submeter a coisas que não gostaria, seja coisas financeiras ou não, é bem feito, tá? Porque ele tá colhendo o que ele plantou aqui. Aqui também tem uma pessoa se sentindo muito sozinha, mas se vitimiza muito. Tá? É uma pessoa que não pensa antes de falar, que além de orgulhoso, xinga, briga, fala o que vem na cabeça e acaba arranjando treta com todo mundo. Lembra que eu falei o pavio curto? E pode ser que brigou ou tá brigando com pessoas aí. Se foi com você, tá arrependido. Com quem essa pessoa andou brigando, discutido, as merdas que andou fazendo no impulso ou falando no impulso, se arrepende. Se quis controlar, subjugar você, né, até fisicamente impondo medo físico, com ameaças de bater fisicamente, ameaças psicológicas, torturas psicológicas, se arrepende. Tá? Se tentou por esses meios de subjugação, de controle, de manipulação psicológica, física, o que fosse, se arrepende. Inclusive aqui para alguns pode ser que deu até problema, né? Você botou uma Maria da Penha, você denunciou, né? Ou você contou para todo mundo se não denunciou na delegacia, na justiça. Tem alguma coisa aqui que essa pessoa está respondendo por causa de algo que fez para você. Tenha sido espiritual, moral, físico. Não importa se fez porque estava embriagado, se foi um empurrão, se foi um soco. Não importa. É só vocês adaptar o que foi. Tem alguns aqui que estão sendo punidos ou pela justiça humana ou divina, ou arranjou problemas. Pode ter acontecido, estar acontecendo ou prestes a acontecer. Tá? Essa pessoa aqui está recebendo punições das próprias atitudes e palavras dela, da conduta dela. Então, se você está separando, pediu divórcio judicialmente, tá? Se você está exigindo pensão, botou uma Maria da Penha, processou por perseguição, por difamação, por calúnia, por agressão, qualquer coisa. Ele sabe que ele está colhendo o que ele plantou. E muitas aqui viram que a pessoa era desse jeito depois de acordar de uma ilusão. Você achava que era o príncipe, era o sapo. Né? Botou as manguinhas de fora, você começou a ver quem de fato e de verdade era a pessoa. Agressiva, né? Que gosta de punir, de se vingar, de dar troco, de trair, de adulterar, de mentir. Tem algum vício, algum excesso ou alguma compulsão. E você percebeu. Talvez por isso que você pulou fora, né? Tem alguns aqui até que podem ter brigado com algum parente porque o parente contou coisas pra você que não era pra ter contado, né? Você descobriu por boca de outra pessoa aí, os podres da pessoa, e ele ficou com raivinha e brigou com o parente lá. Por causa de você, brigou com alguém. Ou por causa de você, brigou no trabalho, é só vocês adaptarem. Tem mais alguma coisa aqui, Ferrugem? Se a pessoa abandonou você ou fez tanto que deixou você com tanto medo, com raiva, com nojo, ou sei lá o que, ou sentiu que era perigoso e vazou, jogou a toalha, agora se arrepende. Mas muitos aqui se arrependem de que a máscara caiu, de não ter conseguido controlar você melhor, subjugar você melhor. Eu não vou mentir, não. É como se ele se arrependesse de ter manipulado errado, tá? De não ter tido controle suficiente sobre você. De que achou que você estava na mão dele ou dela e não estava. E a raivinha é essa. Né? Por você ter conseguido aqui romper com todo esse ciclo. Né? E aí a pessoa fica com raivinha porque não tem mais, não sabe de você, não controla mais as suas emoções nem a sua vida, que você não aceita mais se subjugar, se submeter. Porque aqui alguns tinha, tá? Fazia triangulação para deixar você sempre com medo, insegura, medo de ser trocada, traída, abandonada, que você era descartável. Usava de violência, ó, psicológica e física, impor medo de todo tipo, para controlar, subjugar, prender,
trancar a sua liberdade, fazer você cortar contato com pessoas. Tá? Realmente tinha uma pessoa aqui para alguns que estava bem tóxico nesse sentido. A pessoa queria aí ser o seu Deus na sua vida, ser o seu sol e você girar em torno dele, isolando você, destruindo o seu emocional, o seu psicológico para ter controle total. Para alguns, até controle financeiro. Tinha quem estava em coisas tóxicas nesse nível? Tinha. E para esses que era tóxico desse jeito e que foi livramento, tá? Acredite, a pessoa pensa em voltar. Mas o que segura ela é justamente esse ego, essa vaidade de que ele acha que é bom demais para correr atrás de alguém. Então é só por isso que essa pessoa provavelmente ainda não deu as caras aí. Tá? Porque para alguns, se é uma pessoa que se acha muito, se acha o centro do universo, o sol, tá? Ele vai procurar outras opções. A não ser que você procure ele ou ela, aí ele aceita. E aí vai ser 2 vezes pior do que já foi. Tá? Do contrário, ele não vai correr atrás de você. Para aqueles que era tóxico nesse nível, tipo um narcisista maligno ou um psicopata. Tá? Esses ele só aceita se você correr atrás. Aí ele recebe você para punir você mais ainda. Que você ousou sair das garras dele ou dela. Mas para o que, digamos assim, são mentalmente mais normais, que tem até alguns transtorninhos aqui, ó. Mas não é de personalidade, né? Não é um border, não é um narcisista, não é um histriônico, não é um psicopata, esse tipo de coisa. Mas que pode ser que tenha outros transtornos, vício, excesso, compulsão, depressão, bipolaridade, que é transtorno mental, dá para tratar com remedinho, um TDAH da vida. Esses voltam a procurar você. Só os que realmente aqui tem uma tendência a transtorno de personalidade mais megalomaníaca que não procura. Até tem alguns aqui com os traços narcisistazinho, diagnosticado ou não, que até procura, mas vai demorar mais. E tem uns que não procura de jeito nenhum, que queria que você fosse atrás. Mas para alguns que tem outros tipos de transtorno aqui mental, vem. Tá? Vai dar tempo ao tempo? Vai. Mas está começando a cair a consciência que ele precisa mudar o que ele é. Então, por exemplo, é um lá que tem um viciozinho da cachaça e é depressivo, tá caindo a ficha que ele precisa se tornar uma outra pessoa, uma pessoa melhor. Tá? Ele tinha um viciozinho aí de mentir, de adulterar, e tem um outro transtorno lá, é um bipolarzinho, um TDAH, viciadinho em droga, sei lá no que, quer mudar. Não é para todos, mas tem. Né? Eu percebi que eu ser assim não é bacana e tá começando a cair a ficha consciência. E alguns que estavam magiados, tá expirando essa magia, tá começando a conseguir pensar com mais clareza. Tem mais alguma coisa aqui, Frei Rogério? Tem uns aqui que o vício maior era ser mentiroso, né? Compulsivo na mentira. Tem todo tipo de gente aqui. O que tem excesso de comer demais, ou de não comer para não engordar, bulimia, anorexia, tá? Tem aqueles que é o tigrinho, o entorpecente, a bebida, casa das primas, pornografia, mas tem os vícios de coisas morais, né? Os excessos de raiva, de ser irado, de ser brigão, de arranjar treta, confusão, de ser mentiroso, de ser interesseiro, de ser ganancioso, excessos e vícios, compulsões, é só adaptar. Tem alguns aqui, inclusive, não é para todo mundo, mas tem uns que é diagnosticado. Que tem o CIDzinho lá, tá? Estou dando CID, você é o Tonho da Lua. CID 10, não sei o que, né? Você é o arrombado narcisista. Tem o CID? Tem. Para alguns tem CID. Tá? Para alguns aí em algum momento já fez tratamento no passado de alguma coisa, fosse de droga, terapia, ou faz, ou deveria fazer. Mas tem alguns aqui que é diagnosticado. O que o senhor quer falar aqui? O Frei já disse que vai ter alguns que só vão procurar mesmo quando estiver bem ferrado. Seja financeiramente ou até da saúde, do vício que tem. Ó, aqui é você consulente, é só adaptar se você é menino ou menina.
Justamente eu quis saber se é procurar. Ó, tem uns que tem medo, tem dúvida de procurar de como você vai receber, mas vai talvez tentar de novo ou vai atrás uma primeira vez, ou para alguns já é reincidente, já tomou várias vezes a portada na cara, mas continua. E vem de novo. Tá? Por quê? Porque não tem vergonha na cara e porque sabe do seu alto valor. Tá? Então tem todas essas situações. Tem os tóxicos que não vão mais procurar, mas se você procurar ele recebe e vai fazer pior. Tem os com transtorninho da cabeça, com viciozinho, que querem mudar e querem vir atrás, mesmo que passe meses ou anos já que vocês estão afastados. Tá? Tem uns extremamente cara de pau, que mesmo já tendo tomado porta na cara 1000 vezes, vai tentar de novo, mas vai dar um tempo. Tem. Tem aqueles que nunca tiveram nada, foi alguma coisa platônica do passado, tentando se encorajar para vir atrás. Ó, a pessoa vai tentar primeiro abrindo comunicação, seja mandando um recado por alguém, seja usando um chip novo, uma conta nova, um e-mail novo. Tá? Para alguns aqui, pode ser que mande carta, de papel mesmo, tá? Carta, cartão, sei lá qual é os meios que tem aqui, mas tem. Pode ser que mande algo pelo correio para você, ou que mande pela mão de outra pessoa. Pode ser alguns que vão apelar até para mandar um presente para você, tá? Ou vai pagar um dinheiro que tá devendo para você, aí abre contato, que aí já mata 2 coelhos com uma paulada só, né? Vem falando do que deve para você como quem não quer nada para ver como você reage. Pode ser um dinheiro que deve para você, pode ser um objeto que ficou com a pessoa que ela vai querer usar de desculpa para entregar para você, seja pela mão de alguém, seja pelo correio, seja mandando por outra pessoa. O recado também pode ser que mande por outra pessoa. Tem esse tipinho? Tem. E vai ser para testar qual vai ser a sua reação. Né? Se você diz para ele, não, eu não quero o dinheiro que eu te emprestei, pode ficar. Se você vai brigar, se você vai aceitar, se você vai abrir comunicação e dali ele dá um desfecho. Para alguns vai usar disso, tá? Vai vir perguntando de algo que ele deixou com você, o que você deixou com ele. Né? Aquele livro que eu te dei, né? O que você me deu, aquela cueca. Tem uns assim que vão usar desses artifícios? Tem. Para poder talvez ter uma desculpa de se aproximar. Mas para a grande maioria demora. Tem mais alguma coisa aqui? Tem alguns até que o recado é de coisa judicial. Tá? Documento judicial, de dívida, de dinheiro, de patrimônio. Olha, eu quero assinar o papel do divórcio, manda aí pra mim. Aí ele abre comunicação para testar você. Tem esses casos? Tem, é só adaptar. Olha, pensão das crianças, vai dar uma desculpa dessa? Vai. Tá? Olha aqui, ó, para tentar apelar para sua empatia, para ver se você ainda tem sentimentos, para ver se você já perdoou, está em fase de perdão ou você nunca vai perdoar, para sondar mesmo, tá? Mas tem alguns que são tão frouxos que vão mandar por terceiros fazer isso. Esse tipo de testezinho. Porque não tem culhão, gente. Eu canso de falar isso, tem uns que na hora de fazer tem culhão, mas depois não tem para consertar. Então, eu vou na base de sondar, na base de fazer joguinhos, na base de mandar saber por outro, entregar por outro. Sabe? Porque é covarde, gente. Lana, mas essa pessoa tem sentimento por mim? Porque ela pensa demais, ela tem saudade? Para a grande maioria tem sentimento. Para aqueles casos que você sabe que não é atestado aí um psicopata, né? Um narcisista maligno com traços de sadismo ou psicopatia, esse tipinho não. Tá? Mas se é uma coisa mais leve de transtorno mental e essas outras coisas, tem sentimento? Para a grande maioria tem. O problema não é a pessoa não ser capaz de ter sentimentos. É ela não saber o que fazer com esse sentimento, nem que ela recebe, nem de dar. Porque é uma pessoa muito perdida, cheia de traumas, cheia de bloqueio, ama e não sabe amar. Não entende essas coisas. Tem um sentimento? Tem. Mas talvez as prioridades são outras. Tem uma cabeça muito bagunçada, um emocional muito estragado aqui para alguns. Teria que consertar. E é o que a pessoa está tendo noção, eu preciso me consertar, me curar,
pra ser alguém melhor e ter um relacionamento melhor. Parece que tá caindo a ficha aí, tá? De que finalmente a pessoa acordou pros BO que ela tem que resolver do emocional dela, da vida dela, da personalidade dela, antes de se enfiar num relacionamento. E tem alguns aqui que eu não vou mentir não, tá? Por mais que tenha essa consciência com relação a você, de que a culpa é dele que precisa mudar, mesmo que não vá assumir nunca isso pra ninguém, tá? É uma pessoa aqui que para alguns ele quer viver uma nova aventura aí com alguém. Ou porque ele acha que com você ele estragou tudo e não tem mais chance, ou porque ele é arrogante demais e não quer ter que correr atrás, mesmo ele tendo essa consciência. E aí deve estar pulando de galho em galho aqui, ó. Arranjando aventurinhas casuais, sexuais, amorosas aí, pulando de galho em galho, mas ninguém satisfaz. E aí vai preferir isso do que preferir se render ao orgulho e o ego, embora tenha consciência que precisaria mudar isso. Tem todas essas situações. Aqui nós temos os signos de Escorpião. Escorpião. Áries e Capricórnio. Peixes, Aquário e Virgem. Gêmeos e Virgem. Sagitário. Gêmeos e Leão. Sagitário. Gêmeos e Leão. Escorpião. Áries e Escorpião. Câncer. Peixes e Touro. Áries de novo. Touro, Libra e Gêmeos e Virgem, tá? Pelos naipes, pelos elementos, tá mais forte de água e de terra. Câncer, Escorpião e Peixes. Touro, Virgem, Capricórnio. Aqui nós temos filhos de Oxum, de Nanã. Oxum tá bem forte. Oxum, Nanã, Oxalá, Ossan, Ogum, Iemanjá, Exu, Obará. Filhos de Bará, ou Exu, Omulu, Obaluaê, Yorimá, caboclos de couro, boiadeiros, Iemanjá, Oxum, já falei. Tem Oxóssi também, tá? Tem Ossan, mas tem Oxóssi aqui também. Ó, confirma Oxóssi e Iemanjá. Ossan e Oxóssi, se vem junto ou separado. Que mais aqui? Temos aqui o Mulu e o Baluaê. Yorimá. Os pretinhos. Temos pretos velhos. Xangô tá na mesa. Eu ia tirar para perguntar de Xangô e Ansan, não precisou, tá? Xangô já respondeu aqui. Filhos de Xangô. Tem mais alguma coisa aqui, Frei Rogério? O senhor quer acrescentar? É esses aqui? É de Oxalá, eu já falei. Tira mais um, ele falou. Ok. Aqui, ó. Por isso que ele mandou tirar mais uma. Aqui, responde Oxum de novo. Falange dos Santos, Sacangas, povo do Oriente, povo cigano, baianos, marinheiros, malandros, boiadeiros, Exu, Pombogira pro Santo Antônio de Pádua e caboclos e pretos velhos de Oxalá. Mas também tá forte de Omulu. Tá? Tem mais alguma coisa aqui? Nanã saiu ali. Yansan, o senhor quer ver? Ó, confirme Yansan, tá? De novo, filhos de Bará ou Exu, tá? Confirma, então, o casal da justiça na mesa, Yansan e Xangô. Depois me contem o que bateu, o que não bateu. Não sei que título eu vou botar. O senhor me ajuda, Rogério, para ver o título? Não saia sem se inscrever, dá uma olhadinha na lojinha dos achadinhos da Laninha, lá na Shopee. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha, tá bom, gente? Minha gratidão, Deus abençoe a todos, muita paz e muita luz.